Olá! Que bom estarmos juntos para mergulhar em um dos salmos mais fascinantes da Bíblia, o Salmo 92. Ele toca numa das nossas maiores angústias, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ele nos mostra uma esperança que não se abala. Pois é, essa é aquela pergunta que vez ou outra aperta o coração da gente. Na verdade, a gente olha em volta, vê tanta coisa que parece injusta, vê o sucesso de quem parece não se importar com Deus, e aí vem a dúvida: será que vale a pena mesmo andar no caminho certo? O Salmo 92 olha para essa questão sem rodeios. E para a gente entender a resposta que ele dá, vamos caminhar por 5 pontos-chave. Primeiro, o motivo desse cântico existir. Depois, de onde vem a alegria de verdade. O terceiro ponto é a perspectiva que a sabedoria nos dá. O quarto é a promessa de uma vida que floresce. E, por fim, como tudo isso aponta para a nossa grande esperança. Então, para sentir a alegria vibrante desse salmo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o contexto dele. E o próprio título já nos dá uma pista enorme. Cântico para o dia de sábado. Olha, o Shabat não era só um monte de regras, um peso. Era, na verdade, uma festa de celebração semanal. Era um convite para a gente parar a correria e lembrar de duas coisas: que Deus é o Criador de tudo e que Ele é o nosso Redentor. Ele foi criado para que o povo de Israel nunca se esquecesse de que foi tirado da escravidão não pela sua própria força, mas pela pura graça de Deus. É exatamente por isso que o Salmo começa dizendo que é bom render graças. Ou seja, é a atitude mais correta, mais apropriada que a gente pode ter. E esse louvor não tem hora para acabar. De manhã, a gente celebra o Chesed de Deus, que é esse amor leal, sabe? Um amor que age. E à noite, a gente declara a sua emuná, a sua fidelidade que não falha, mesmo quando tudo parece incerto. E tudo isso com música, com festa, com uma verdadeira orquestra de louvor. E isso nos leva direto ao nosso segundo ponto. Afinal, de onde vem essa alegria tão intensa que o salmista descreve? A resposta para isso, olha, muda tudo. E aqui está o pulo do gato. A fonte da alegria é clara. Ela não vem das circunstâncias, não vem de um sentimento que a gente tenta fabricar, nem do nosso esforço. Ela é uma resposta direta aos feitos, às obras de Deus. O salmista diz: "Tu me alegraste." A ação vem de Deus. Isso é uma libertação para quem se sente sem alegria e acha que precisa se esforçar mais para ser feliz. E isso se conecta com o coração do Evangelho, né? A vida cristã não é movida pelo peso da nossa performance, mas pela beleza do resgate que Deus já fez. A nossa alegria não depende do que a gente está fazendo para Deus, mas sim do que Ele já fez por nós. É uma alegria que nasce da graça. Bom, vamos agora para o centro da questão, para aquele ponto que às vezes incomoda. Como é que a gente equilibra essa alegria em Deus com a realidade de um mundo onde quem é ímpio parece estar sempre na frente? O Salmo, então, coloca lado a lado duas maneiras de enxergar o mundo. De um lado, a visão de Deus, que vê a grandeza das obras e a profundidade dos seus planos. Do outro, a visão do insensato. E aqui, insensato não é uma questão de inteligência, não é quem tem um QI baixo. É a pessoa que vive num nível puramente instintivo, sabe? Quase animal. Alguém incapaz de perceber os planos eternos e profundos de Deus. E o que o insensato não consegue ver? Ele não entende a real natureza da prosperidade de quem é ímpio. O Salmo usa uma imagem genial. Eles brotam como a erva. Imagina só, no deserto, depois de uma chuva, a grama cresce rápido, fica verdinha, impressiona. Mas aí o sol forte bate e em questão de horas, tudo seca. Assim é o sucesso do ímpio. Rápido, chama atenção, mas não tem raiz. É passageiro. O florescer deles, na verdade, é só o começo do fim. E esse versículo é a grande virada de chave do Salmo. A perspectiva muda completamente. A gente para de olhar para o chão, para a grama que cresce e murcha, e levanta os olhos. Enquanto tudo aqui na terra passa, Deus está no seu trono, exaltado para sempre. É essa soberania que garante que, no final, a justiça vai vencer. E depois da imagem da erva que seca, o Salmo nos apresenta um contraste, uma imagem de força, de esperança, de uma vida que tem raízes em Deus. O contraste não podia ser mais nítido. A vida do ímpio é como a erva. Cresce rápido, mas as raízes são superficiais e o destino é passageiro. Já a vida do justo é como uma árvore. O crescimento é lento, mas as raízes são profundas e o destino é permanente.
Essa imagem mostra a escolha que todos nós temos que fazer. E o salmista escolhe duas das árvores mais incríveis do mundo bíblico. A palmeira, que cresce retinha, dá fruto por décadas e se dobra com o vento, mas não quebra, e o cedro do Líbano, um símbolo de majestade, de força, de permanência. A madeira dele era tão valiosa que foi usada para construir o templo de Deus. Essa é a imagem da vida de quem é justo. Então, vem a pergunta de $1 milhão. Como florescer desse jeito? O Salmo diz que o justo está plantado na casa do Senhor. A palavra plantado dá a ideia de uma ação intencional. Não é um crescimento por acaso. Esse florescimento acontece quando a gente está de propósito, com as raízes na presença de Deus e na comunidade da fé. Não existe vida espiritual que dá fruto no isolamento. E aqui vem uma das promessas mais lindas e diferentes de tudo que a gente ouve por aí. Enquanto o mundo fala que na velhice tudo diminui, a palavra de Deus promete que a gente vai continuar dando fruto. Para quem está plantado na casa do Senhor, a vida não acaba numa aposentadoria da fé. Pelo contrário, a experiência, a maturidade podem produzir os melhores frutos. E agora, na nossa última parte, vamos ver como todos esses temas grandiosos do Salmo se encontram e fazem todo sentido na pessoa de Jesus Cristo. Pensa só, o sábado, aquele descanso semanal, era uma sombra do descanso verdadeiro e completo que a gente encontra em Cristo, que nos livra do peso de tentar nos salvar com as nossas próprias obras. O justo que floresce como uma palmeira é a imagem perfeita de Cristo, o justo, que mesmo sendo cortado na cruz, floresceu de novo na ressurreição. E a rocha, o fundamento seguro, é Cristo, em quem a gente pode construir a vida sem medo. No final das contas, o propósito de uma vida que floresce não é a gente se sentir bem e pronto. O propósito é ser um testemunho. É anunciar com a própria vida que o Senhor é reto, que Ele é uma rocha em quem podemos confiar e que nele não existe nenhuma falha, nenhuma injustiça. A nossa vida vira uma propaganda viva do caráter de Deus. Então, resumindo a nossa jornada pelo Salmo 92, a alegria de verdade nasce quando a gente para e admira o que Deus fez por nós. Não vale a pena se abalar com o sucesso passageiro dos ímpios, que é frágil como a grama. Fomos chamados para uma vida que dura, que dá fruto, como a palmeira, e a nossa esperança segura está em Cristo, a nossa rocha. E o Salmo termina nos deixando com essa reflexão, uma reflexão poderosa. Se o objetivo de uma vida que floresce é mostrar para o mundo quem Deus é, a pergunta que fica para a gente pensar é: qual mensagem a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas prioridades, com os nossos frutos, está anunciando sobre ele hoje?